Vamos à análise com o Vasco Rato, professor de Relações Internacionais. Está também connosco o Coronel Luís Bernardino, professor de Relações Internacionais. Bom dia, sejam bem-vindos. Vasco Rato, o que é que quer Donald Trump dizer com continuem os protestos? A ajuda vai chegar e acrescentando também este aviso para que os cidadãos norte-americanos saiam do país. Desde logo, creio que é um incentivo, quer dizer, é uma expressão de apoio àquilo que está a acontecer e à contestação. Mais concretamente, creio que esse apoio provavelmente já está no terreno. Quer dizer, é provável que estejam a acontecer um conjunto de ações que nós não sabemos, ninguém conhece. É possível que haja uma investida através de meios ciber, por exemplo. Agora, o que não é provável é um ataque militar clássico. Poderá haver algum bombardeamento seletivo de alguns alvos, isso é possível, mas jamais haverá tipo uma situação tipo Iraque, uma invasão do terreno. E algo como o que vimos na Venezuela? Pouco provável, crível? Muito pouco provável. Eu recordo que durante a Guerra dos 12 Dias com Israel e Irão, Israel estava a preparar-se para atacar, provavelmente eliminar fisicamente alguns dos quadros superiores da Guarda Revolucionária e, na altura, os Estados Unidos impediram que Israel tomasse esse tipo de iniciativa. A Luís Bernardino, que tipo de intervenção militar é que pode estar aqui em causa no caso de, efetivamente, os Estados Unidos avançarem com alguma ação militar no Irão? Ora, bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu penso que estamos a falar, eventualmente, nesta primeira fase, de uma ameaça, de uma intenção de poder intervir. A intervenção militar será sempre uma intervenção pontual. Serão escolhidos alguns alvos para dar a mensagem de que é possível, de certa forma, esta liderança tem fragilidades e que há aqui uma mensagem que é preciso passar e uma situação que é preciso, de certa forma, mudar. Portanto, serão ataques aéreos, eventualmente, com mísseis. Serão escolhidos alvos muito específicos ligados à liderança. O que poderia ser um militar. bom alvo para os Estados Unidos? Desde logo, eventualmente, edifícios da liderança militar ou edifícios ligados à área mais da Guarda Revolucionária, prisões ou situações em que haja, de certa forma, alguma situação para além daquilo que é expectável no terreno. E podemos ver aqui alguns alvos que são eventualmente selecionados, ligados essencialmente à liderança e à Guarda Revolucionária. Ao programa nuclear, não? Eu penso que não. Aparentemente já terá sido tudo maioritariamente destruído. Mas... Sim, houve um ataque que efetivamente fragilizou o programa iraniano de energia nuclear. Não sabemos até que certa medida, porque houve de certa forma uma recuperação e o programa continua em execução. Mas eu penso que aqui serão alvos mais dirigidos àquela mensagem política às lideranças de que é possível atingir a cúpula da liderança do Irão e que será eventualmente por aí que estes ataques cirúrgicos poderão acontecer. Tem ou não capacidade o Irão para retaliar? Tem dito que o fará, até a bases norte-americanas. Qual é que é o nível de resposta que poder-se esperar? Bem, há sempre a possibilidade de haver alguma retaliação, mas isso poderá até ser contraproducente para a própria liderança iraniana, porque assistindo aqui eventualmente a uma escalada militar, o Irão não teria qualquer hipótese de responder ou de sobreviver a um ataque ou até uma operação de maior profundidade com a combinação de meios aéreos e meios terrestres e meios navais, que penso que é para aí será pouco provável. Portanto, estamos aqui ao nível da retórica, estamos aqui ao nível mais daquilo que é os ataques preventivos e preventivos. Sim, para já é uma ameaça que Donald Trump não descarta, Vasco Rato, mas na verdade cancelou a via diplomática. Havia reuniões que estariam marcadas com o Irão, ou havia essa vontade por parte do Irão, pelo menos foi o que Donald Trump expressou, e ele acabou por cancelar essa via. Cancelou os contactos com o regime, quer dizer, que tinham sido feitos, sobretudo, pelo Stephen Witkoff, o enviado especial para a região. Mas isso é natural, quer dizer, isso é escalar a ameaça que os americanos estão a fazer relativamente ao Irão. Mas repare que... Argumentando que o número de mortes continuava a aumentar no Irão, a propósito dos protestos. Sim. Agora, há um risco muito grande também em recorrer a este tipo de ação militar, porque
houve uma mudança na retórica do regime nos últimos dias, porque no início, quando começaram os protestos, o regime disse, de uma forma bem clara, que estava disposto a negociar com os manifestantes. Isso mudou nos últimos 3, 4 dias e o regime agora acusa os mesmos de serem traidores à pátria e, em parte, de serem motivados por Israel e pelos Estados Unidos. Portanto, a ação militar americana, a menos que seja muito específica relativamente a alvos, por exemplo, a sede da Guarda Revolucionária, uma coisa assim do género, mas acarreta esse risco. E no passado verifica-se que o regime também utilizou esse tipo de espantalho do inimigo externo para quebrar as manifestações. Portanto, é preciso ter aqui muito cuidado na utilização da força, mas isso não implica que não seja possível um conjunto de ações clandestinas ou de... recordem-se que os Estados Unidos, há uns anos atrás, introduziu um vírus no programa nuclear que foi muito eficaz. Portanto, uma coisa dessa natureza pode acontecer, ou atacar as comunicações do regime, ou alternativamente... Já temos a questão das sanções, Diga. Das tarifas. Já temos o anúncio das tarifas. Sim, do petróleo, sobretudo do petróleo. Em que medida é que tudo isso, a haver, enfim, ataques cirúrgicos descritos pelos dois professores, é que isso poderia ter um efeito muito concreto na mudança de regime? A mudança do regime, o regime para cair tem de cair pela ação dos iranianos. Não me parece que o regime caia a menos que haja uma divisão dentro do aparato, digamos assim, de segurança militar. Enquanto o exército, a Guarda Revolucionária, as milícias, etc., se mantiverem fiéis ao regime, o regime não cai. O regime simplesmente aumenta a pressão. Aliás, foi isso que aconteceu na Revolução de 1978, 79, que levou à queda do Shah. Portanto, se começarmos a ver unidades a recusarem ordens, a porem-se ao lado do povo, como se costuma dizer, então aí sim há a possibilidade do regime cair. Enquanto o aparato de segurança se mantiver unido, não há essa hipótese. Luís Bernardino, qual é a sua perspectiva? Que impacto é que poderia ter um ataque norte-americano no sentido de o regime iraniano, de facto, mudar, até tendo em conta as palavras que temos ouvido por parte do Shah iraniano? Ao longo destes 47 anos que este regime dura, houve já vários momentos iguais ou com tensões muito semelhantes. E o regime aguentou-se muito precisamente porque a liderança militar, a liderança se manteve coerente e, portanto, ultrapassou-se, digamos, estas situações. Há aqui dois fatores que me parecem que são eventualmente, eu não diria que são diferentes, mas são combinados importantes de pensarmos. O primeiro é esta ameaça dos Estados Unidos, uma intervenção direta contra o regime, uma intervenção militar que será sempre algo a considerar, e depois esta liderança, esta mensagem que vem de fora. Ou seja, há um movimento que está a surgir, portanto, já houve hoje em Lisboa, vai haver no Porto uma manifestação, portanto, há um movimento internacional que está a surgir nas capitais, e esse movimento internacional, com o apoio também das lideranças que estão no exílio, com o apoio dos Estados Unidos, esta combinação pode efetivamente fazer a diferença. Temos que estar muito atentos, principalmente com a forma como a liderança iraniana vai resolver ou vai responder a estas questões, mas eu penso que há aqui vários fatores que estão a ser diferentes daquilo que tínhamos visto poderiam até ajudar agora. a dar sustento a essa mudança. Que podem contribuir para esta mudança. Como é que ficaria a região, impacto para a região do Médio Oriente, nomeadamente a posição de Israel? Apoiaria, contribuiria para um possível ataque norte-americano? Eu penso que sim, Israel está ao lado dos Estados Unidos, aliás, esta mudança de regime é favorável, poderia literalmente. Sofrer consequências, já foi dito por parte do Irão. Sim, a região é uma região instável e continuaria ainda mais instável, mas há aqui, obviamente, um alinhamento muito grande entre aquilo que é os Estados Unidos, esta mensagem, e apesar de Israel estar, digamos, numa segunda linha, mas está inteiramente ligado, e a prioridade de Israel é precisamente a mudança deste regime até para a sua própria segurança nacional. Vamos dar um pouco... Posso dizer uma coisa? Eu não sei se Israel está na segunda linha, porque o que ficou comprovado na Guerra dos 12 Dias é que Israel tem
uma rede de informações e de ativos da Mossad, que trabalham para a Mossad, no território. E, portanto, eu acho que tanto Israel, através dos seus serviços de informação, como os americanos, estão muito ativos mesmo. Quer dizer, nós não sabemos... Israel, neste momento, já poderá estar a ajudar os eu Estados Unidos creio que é nesse isso que sentido. está a acontecer. Sim, também concordo. Também essa situação Claro, todos já conhecemos existe. as capacidades da inteligência iraniana. Olhamos um pouco para a Groenlândia, Vasco Rato. Virar o foco para o Irão não tem significado que Donald Trump não queira saber da Groenlândia, pelo contrário. Há uma reunião esta quarta-feira, diplomática, na Casa Branca, vai juntar responsáveis da Groenlândia, da Dinamarca, com responsáveis norte-americanos, nomeadamente J.D. Vance, Marco Rubio. O que é que podemos esperar, em concreto? Nada de concreto por enquanto. São conversações que versam um problema e não há uma solução para o problema. Até porque não é inteiramente claro o que é que Trump quer dizer quando diz que quer tomar posse de ou tomar conta de. Isso não é claro. O que é que isso significa? Há muitas soluções possíveis. Quer dizer, o que as partes estão neste momento a fazer é a publicitar as suas posições negociais. Mas tem de haver, por razões várias, mas tem de haver aqui algum compromisso, tem de haver uma tentativa de saída. Há muitas soluções. Eu creio que algumas podemos excluir, quer dizer, não vamos ter a NATO ou algumas forças europeias a combater os Estados Unidos, isso, quer dizer, não faz sentido nenhum. Não vamos ter... Uma guerra interna dentro da NATO. Sim, isso não vai acontecer. Não vamos ter a Europa a impor sanções como impôs contra a Rússia ou os Estados Unidos, também não vai acontecer. Portanto, excluídas essas opções, o que é que resta? Bom, resta a independência da Groenlândia e depois um acordo qualquer entre um governo independente e os Estados Unidos. Resta, por exemplo, uma solução que não é a anexação, quer dizer, a Groenlândia não passará a ser um Estado americano, mas pode ter um estatuto como tem a Samoa americana, Guam ou Puerto Rico. Portanto, uma associação que na prática é integração no Estado americano, mas formalmente não o é. Luís Bernardino, o que é que pode ser de um encontro como o de hoje, tendo em conta também que já ouvimos os responsáveis da Groenlândia dizerem muito claramente que prefeririam a Dinamarca aos Estados Unidos? Sim, mas eu penso que também não vai haver uma ocupação e não vai haver uma imposição pela força naquilo que é o Estatuto da Groenlândia. O que vamos eventualmente assistir é uma negociação, uma maior presença militar na região, ou dos Estados Unidos, mais bases, ou dos Estados Unidos, ou mesmo da NATO. Eventualmente a NATO vai ter que assumir um papel diferente e uma presença diferente na região. E, paralelamente, vamos certamente assistir também a um interesse económico dos Estados Unidos na região a crescer, mas pensamos que numa base de negociação e numa base de diálogo ainda muito consistente e sem haver uma tensão crescente na região. Vamos acompanhar naturalmente essa reunião para percebermos melhor o que sairá dela. Luís Bernardino, Vasco Rato, muito obrigada pela presença. A continuação de uma boa semana.